Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do 7º episódio e penúltimo de It, Bem-vindos a Derry. Galera, que episódio sensacional, um episódio que eu acho que é pra quem falou mal do Andy Muschietti como diretor, pra ir agora de joelhos pedir desculpas. Que episódio magnífico, muito bem feito, muito bem dirigido, muito bem roteirizado e que trouxe pra gente muitas emoções, desde tristeza, raiva, né? Eu, pelo menos, assistindo, me emocionei, arrepiou meu pelo todo com a cena do Rich, cara. Que episódio perfeito, galera. Que episódio perfeito. Vamos comentar sobre o episódio, cada detalhe, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar do começo. O episódio já começa nos mostrando a origem do Pennywise verdadeiro. A gente vê ali o grande palhaço dançarino realmente nas suas apresentações, uma apresentação dele ali. A gente vê inclusive ele conversando com a sua filha Ingrid, ele falando de fato sobre como ele tem o desejo ainda de voltar para o circo de verdade. Essas apresentações dele não estão possivelmente dando certo e nem muito menos dinheiro. E é por isso que a sua filha vê ele como um exemplo, até porque ela se veste pela primeira vez como a Perry Winklow, né? Que é inclusive como era chamada a mãe dela. Isso prova que realmente a mãe dela faleceu e que a apresentação não era só de Pennywise, era Pennywise e Perry Winklow. Agora ela é chamada de Perry Winklow justamente por causa da sua mãe. O show de Pennywise e Perry Winklow. E essa volta dele pro circo que ele queria tanto. E a gente vê que isso inclusive faz ele até ser morto. Esse fundo do poço que o Pennywise verdadeiro estava. Até porque aquela criança meio esquisita sai da floresta e pergunta pra ele como ele consegue fazer as crianças se atraírem por ele. Aquela criança esquisita tá fascinada com o Pennywise. Como aquele cara vestido de palhaço consegue trazer tantas crianças pra sua volta. E isso explica o porquê que a coisa se torna Pennywise desde então. Ela leva o Pennywise verdadeiro pra floresta, a gente vê o fim dele, ele obviamente morre pra coisa naquele exato momento. Até durante o episódio, o Pennywise revela pra Ingrid realmente que de fato ele comeu ali o pai dela, comeu o Pennywise de verdade, o Pennywise verdadeiro. E isso explica o porquê o Pennywise é esse ser, porque que a coisa se transforma como Pennywise. Porque ele ficou fascinado como as crianças iam atrás, eram atraídas por aquele cara vestido de palhaço. E por isso a coisa se transforma pelo Pennywise desde então. Vemos então atualmente com o Grogan preso e ele se entregando para aqueles escrotos, para aqueles racistas de merda naquele pub de blues que tava tendo show, aquele show maneiro, aquela dança toda. O Grogan até se entrega, porém o Halloran e a rapaziada do exército não vai deixar o Grogan se entregar daquela forma. Então fica todo mundo com arma apontada para todo mundo e nós vemos a armadilha do fogo. Aqueles racistas de merda, cara. Esse momento é aquele momento em que você sente aquela raiva em ver que eles trancam e queimam tudo. Eles não querem só matar o Grogan, eles querem matar todos que estão ali dentro. Eles não estão nem aí se tem criança, eles não estão nem aí pra quem tiver ali dentro. Tem pessoas negras se divertindo. Esse é o ponto pelo fato deles terem criado aquela armadilha com o fogo, porque tem pessoas negras se divertindo. E isso na teoria ali não poderia acontecer. E todo mundo morre queimado, todo mundo morre asfixiado dentro daquele local que está fechado com aquele fogo. Nós vemos então, depois daquela armadilha, que o Halloran encontra aquela passagem crianças e sair daquele local. E então nós vemos a dança do fogo. Pennywise, o palhaço dançarino, aparece no meio daquilo tudo. Ele é o causador disso tudo. Ele é o causador de todas aquelas mortes ali. Ele é o causador de tudo que a gente tá vendo na série. Se Pennywise não existisse, se a coisa não existisse em Derry, nada disso teria acontecido. E é por isso que ele tá ali, como essa figura mesmo demoníaca que tá em todo lugar que acontece alguma tragédia. Aquela figura vai estar ali. E ele acaba matando aquela mulher, acaba então tentando atacar o próprio Halloran junto com a Marge ali, com a Ronnie no caso, ele acaba tentando atacar e ele tá no meio daquilo tudo ali. Ele não tá diretamente, mas ele causou tudo aquilo ali indiretamente dentro da série. Aqueles racistas então não estão nem aí, até porque um deles fala, e se eu só saio daqui com o Grogan morto? E aí beleza, o cara fala, e não tem como ele sair dali, não tem como ninguém sair daí vivo, mostrando que o plano deles não era só
matar o Grogan, era matar todo mundo que tava ali. A gente sabe o motivo desse ataque e é por isso que fogo nos racistas, né? Se eles fazem isso com essa rapaziada, com todos eles também merecem um pouco disso. Caixa, ele sabia que ele não ia conseguir entrar ali, mas ele fica por cima da caixa e a gente vê aquela conversa dos dois. A Marge chorando muito, ele se declarando, a Marge falando que ama o Reach, coitado, e ele ali em cima da caixa protegendo a Marge. Ele conta então desde a primeira vez que ele viu ela lá na escola e até agora que ele ficou apaixonado desde então pela Marge. Ele conta desde o momento em que ele se apaixonou de fato por ela e que ele tá ali pra proteger ela, de qualquer forma. Ele é um guerreiro que não só faz xixi na cama, mas protege quando precisa. É o que ele fala pra Marge. Que cena impactante, que cena emocionante e, cara, a gente imaginava que isso aconteceria, mas eu não tava esperando. Eu não tava preparado pra essa cena aqui, cara. Então nós vemos o Pennywise e a Periwinkle saindo dali. O marido da Ingrid vai falar com ela e fala, vai pra cá, senão você vai tomar um monte de porrada. Ela então chama o seu pai, Pennywise. Pennywise surge atrás do marido da Ingrid e come a sua cabeça inteira, galera. Que cena foi aquela ali? Então a Periwinkle, cara, ela já tá doida desde que o seu pai morreu. Ela tá alucinando, achando que o Pennywise, que a coisa é o seu pai de verdade. Até que ela percebe que não é. Quando o Pennywise fala que precisa dormir e descansar. Isso porque o massacre terminou. Ou seja, aquele ciclo de 27 anos se encerrou. Pennywise agora vai descansar para daqui a 27 anos causar mais um tipo de massacre desse. Porém, ela não quer que seu pai descanse de novo. E é aí que ela percebe que não é o seu pai. E aquilo ali é uma coisa muito maior do que o seu pai. Ela então pergunta o que a coisa fez com o pai dela. E a coisa responde, né? O Pennywise responde que comeu o pai dela inteiro. A entidade da coisa possuindo e levitando a Periwinkle, a Ingrid, e botando ela naquele estado de hibernação. A gente sabe que esse estado não é definitivo. Todo mundo que tá nesse estado ainda não morreu, tá? Por mais que ela tenha sido levada pelos militares, ela não morreu. A gente vê isso inclusive no filme de It. Quem fica naquele estado vegetativo ali pelo Pennywise não tá morto, tá? Porém, vai ficar flutuando dentro do esgoto. A gente vai ver como que eles devem salvar a Ingrid e o próprio Will no final do episódio, que eu vou chegar lá. Porém, nós vemos então o corpo do Rich. Vemos que depois de todo esse fogo, o exército, os bombeiros chegam ali no pub, chegam no Black Spot, né? Chegam ali pra pegar, pra limpar toda aquela área e encontram a Marge viva dentro da caixa. E quando ela sai, a primeira coisa que ela vai fazer é procurar o Rich, que está com o corpo ali asfixiado, carbonizado ali mesmo, do lado da caixa. Ela então não aceita, chora muito, fica do lado dele. Que cena emocionante, cara. Que direção e que culhão do Andy Muschietti pra fazer uma cena dessa, cara. Que culhão dele de fazer uma cena dessa. Muito triste a gente ver essa cena aqui. Ela chorando muito. Logo depois vem o Will, vem a Ronnie, vem aquela cena também e não conseguem aguentar. Também ficam ali completamente baqueados com toda aquela cena e não é pra menos, cara. Foi emocionante, foi... mexe de fato com a gente essa cena e foi muito forte, muito forte. Tanto que a Marge nem quer deixar eles levarem o corpo do Rich. Ela toca na mão dele quando ele já tá coberto ali pelos militares, ela não quer deixar. E nesse mesmo momento nós também vemos o corpo da Ingrid, mas como eu falei, ela não tá morta. Ela tá possuída pelo Pennywise, os seus olhos estão brancos, ela tá completamente dura, parece que ela teve um infarto, mas ela tá naquele momento de flutuação ali, lá no esgoto com o Pennywise. Ela está em hibernação. Por que que ela tá dessa forma? Porque o massacre dos 27 anos já aconteceu. Não tem por que o Pennywise matar mais ninguém. O massacre já aconteceu, agora é daqui a 27 anos. Por isso que ele tá botando ela nesse estado vegetativo, porque daqui a 27 anos ela provavelmente seria a primeira pessoa que ele mataria, assim como o Will ele faz no final do episódio. Pennywise não pode mais matar ninguém. Agora ele tá colocando a rapaziada nesse estado vegetativo, porque o seu ciclo já se encerrou. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Quando o pessoal ali nativo tá conversando, eles falam sobre esse ciclo, sobre o fim do massacre. O massacre de fato acabou, até porque foi explicado durante a série que o Pennywise acorda de 27 em 27 anos e ele causa um desses tipos de massacre, matando mais de 17 crianças inocentes. E com isso, depois disso tudo, ele consegue novamente descansar e depois de 27 anos fazer mais um massacre desse tipo. Com os mortos ali causados pelo Pennywise dentro ali daquele incêndio no Black Spot,
isso conseguiu acabar de fato com esse massacre e fazer com que esse ciclo de 27 anos se encerrasse, com a última criança sendo morta, sendo o próprio Rich. Agora daqui a 27 anos, e os próprios nativos falam sobre isso aqui pra gente. Porém, o Halloran tá completamente maluco e quebrado também. Após ele salvar ali a Ronnie, o Will, o próprio Grogan daquele incêndio, ele conseguiu conversar com um dos mortos naquelas visões dele. E isso é completamente ruim para o próprio Halloran. Até porque ele mesmo fala naquela conversa com o Leroy. Ele fala que ele agora está tendo convivência viva com os mortos, né? Os mortos estão, então, inclusive naquela cena, agarrando ali o Halloran por trás, conversando com ele. Não era pra ele ter falado nenhuma palavra com os mortos. Ele explica isso pra gente no último episódio. Ele não pode tocar em nenhuma palavra com os mortos, senão tudo vai desandar mais ainda. Porém, ele fala. E por que ele fala? Ele é forçado a conversar com aquela nativa dentro do incêndio, pelo próprio Pennywise. Se ele não fizesse aquilo, Pennywise mataria mais crianças. E é por isso que ele faz, e por isso que ele conversa. E naquela cena ele fala que a chave é seguir aquela nativa. Se quiserem vencer o Pennywise, se quiserem arrumar um jeito de vencer, tem que seguir aquela nativa, que ninguém tá vendo, mas ele tá. E talvez essa seja a chave pra ele, talvez, parar de ouvir os mortos, parar de ver os mortos e conseguir vencer o Pennywise. A gente tem que ficar de olho nisso. A Lily tá bem distante nesse episódio, porém, porque ela tá brigada com as crianças mesmo. Ela, então, é chamada pela própria Ronnie e pela Marge, que vão na casa dela. Elas conversam, então, e contam sobre o Rich. Ninguém acredita, nem a própria Lily. É de desabar qualquer um. É de desabar a Marge, é de desabar a Lily, a Ronnie, o Will, qualquer um fica desabado. Até a gente, assistindo, não acredita nessa morte do Rich, que foi muito impactante e que, cara, nem a Lily conseguiu acreditar. Vemos, então, que o exército consegue achar um tipo de casco ali, dentro da terra, e aí quando eles abrem é mais um pilar. Eles pegam, o Leroy não tá entendendo porque que eles estão levando aquilo ali, e eles levam justamente para um tipo de teste. O Leroy fica desconfiado e vai atrás. Nós vemos então que eles estão jogando aquele pilar num incinerador, eles estão queimando, e isso prova pra gente que aquele pilar que eles tinham achado talvez foi queimado também, até porque o único pilar que ainda não foi queimado possivelmente tá com a Lily, galera. Ainda podem ter outros pilares aí escondidos, porém todos que o exército achou eles já queimaram. Se resta apenas o que tá preso com a Lily. E por que eles estão fazendo isso, cara? Isso vai causar muitos problemas, como o próprio Daniel fala naquela conversa com aquela nativa, com a Rose, naquela conversa com a Charlotte, com o Grogan. O Daniel chega e falando que tem muitos problemas acontecendo, justamente por causa disso. O Leroy então vai conversar com o general, com o próprio... com o general ali, eles vão conversar sobre isso aqui, e o Leroy não tá entendendo nada, aponta a arma para o general, e ele fala, quantas crianças vão morrer com isso aqui? E o general fala, pensa em quantas crianças morrem em acidentes de trânsito. Galera, isso aqui é loucura. O general não tá fazendo isso por causa de Guerra Fria, não tá fazendo isso por causa de algum tipo de guerra contra a Rússia, como ele falou. É tudo mentira. O general está queimando os pilares e tá indo atrás dos pilares para libertar Pennywise, para libertar a coisa. Por que ele tá fazendo isso, rapaziada? Obviamente é porque ele não quer que essa coisa fique em Derry. Na teoria, soltando a coisa, vai acontecer muito mais mortes de crianças, muito mais massacres, mas na teoria pra ele isso aconteceria naturalmente. Então não tem problema nenhum ele soltar soltar o Pennywise. Pra ele não tem problema nenhum. As crianças já morreriam naturalmente, segundo ele. Porém, isso é muito perigoso porque vai quebrar o ciclo dos 27 anos. E é o que acontece. Vemos então, por fim, o Pennywise acordando do seu descanso. Ele terminou o seu ciclo de 27 anos na morte das pessoas naquele incêndio. Não era pra ele acordar, porém ele acorda. Agora o seu ciclo encerrou, cara. Os seus pilares estão sendo quebrados, a sua cela está sendo aberta. Pennywise agora não precisa mais de 27 em 27 anos. Ele pode matar quem ele quiser, pode fazer o que ele quiser, porque ele tá ficando ainda mais livre. E o fim do Leroy também tá próximo. O general manda ir matar o Leroy, isso porque ele sabe dessas informações que não era pra saber. Ou seja, o fim do Leroy tá bem próximo, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, porque o Leroy aparece no filme lá de 2017 de It, né? Ele é o pai do Mike, ele é o avô do Mike, perdão. Ele é o avô do Mike, então ele fica vivo. Como ele vai sobreviver a esse ataque dos militares, a gente ainda não sabe. Porém, o Will também vai ficar vivo. No final do episódio, ele atende a chamada do Pennywise e o Pennywise aparece atrás dele. Ele fala que não tem medo, porém Pennywise aparece atrás dele e coloca ele nesse modo de hibernação. Ele
ele pra flutuar, nesse modo vegetativo igual a Ingrid, igual a Periwinkle, né? Agora, o que vai acontecer com o Will? O Will morreu? Não. Como eu falei, o ciclo do Pennywise ainda tá acontecendo. Mesmo que ele ainda está sendo liberto, o seu ciclo ainda tá acontecendo. Todos os pilares, nem todos ainda foram queimados. Ainda restam alguns. Depois que todos forem queimados, o seu ciclo de fato vai ser encerrado. Porém, como eu falei, da mesma forma da Ingrid, Pennywise não pode mais matar ninguém, porque o seu ciclo de 27 anos já se encerrou. Por isso, todo mundo agora que ele atacar, ele vai botar pra flutuar em modo vegetativo, porque ele ainda não pode matar ninguém, a não ser que todos os pilares sejam queimados, igual o exército tá querendo fazer. E aí, com isso, ele vai conseguir matar todo mundo. Porém, por enquanto, o Will e a Ingrid, que foram as duas outras vítimas depois do fim do ciclo de 27 anos, não estão mortos, estão em estado de vegetativo ali, flutuando, possivelmente no esgoto. E a gente sabe que o Will vai ficar vivo porque no filme de It, né, o seu filho Mike, ele fala que o seu pai, os seus pais, no caso, morreram em um incêndio. Então, talvez a gente veja mais um incêndio. Eu não sei se a gente vai ver isso, até porque o Will é criança aqui, não tem como ele ter um filho agora. Mas a gente sabe que o Will vai morrer em um tipo de incêndio, não dessa forma com o Pennywise. Comenta o que vocês acharam desse episódio, que na minha opinião foi o melhor episódio da série até agora. Muito forte, muito impactante, demonstrou muitos sentimentos pra gente. Comenta o que vocês acharam desse episódio, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.